Olá, queridos, que alegria estarmos juntos aqui mais uma vez. Você é sempre bem-vindo a esse canal. Eu sou o Pastor Márcio Santos e esse é um canal feito para abençoar a sua vida. Estamos lendo o livro de Gênesis juntos, enxergando a abundância divina através dessas páginas. E chegamos ao capítulo 42. Hoje nós vamos ler do 42 ao 44. Fique conosco do começo até o fim. Pega a tua Bíblia, teu caderno e a tua caneta e vamos juntos no aprendizado do Senhor. Antes de mais nada, eu quero que você possa se inscrever aqui embaixo. Inscreva-se, faz parte dessa grande família, vai ser um privilégio ter você aqui conosco. E também manda esse vídeo para mais alguém, quem sabe alguém não seja abençoado. Deixa teu comentário, teu like e Deus possa te abençoar grandemente. Capítulo 42 de Gênesis. A fome começa ali na terra de Jacó e Jacó pede para que os filhos vá até o Egito atrás de comida. Então os irmãos de José vão ao Egito. 7 anos passaram-se de abundância no Egito e chegou aos 7 anos de fome, assim como Deus tinha predito. E aí o plano de Deus para cumprir o seu propósito ali de reconciliação de José com seus irmãos está começando a funcionar. Os irmãos vão ao Egito em ordem do seu pai Jacó, atrás de comida. Então ele conhece ali os irmãos, mas os irmãos não conhecem mais José. 20 anos se passaram, José já falava de forma diferente, a se vestir de forma diferente, e então os irmãos não reconhecem mais o José, aquele José que foi vendido, por eles. Mas José os conhece, e aqui fica nítido, os planos de Deus se cumprindo, e para provar que não são espiões, porque José disse: vocês são espiões, vieram de uma terra para espiar aqui a nossa abundância, nossos alimentos, nossos recursos. E aí José diz: voltem e tragam o irmão mais novo de vocês. Benjamim era o mais novo, era filho da Raquel, irmão legítimo de José, e possivelmente o mais chegado. Então José diz: vão lá, tragam o mais novo, e eu quero que vocês possam provar. Vai ficar aqui, vai ficar o mais velho aqui, enquanto vocês vão e voltam. E aí verso 21 e 22, esse capítulo 42, a Bíblia vai dizer assim, verso 21, conversando entre si disseram: é evidente que estamos sendo castigados por aquilo que fizemos a José. Tanto tempo atrás, vimos sua angústia quando ele implorou por sua vida, mas nós o ignoramos, por isso estamos nesta situação difícil. Rubem disse: não lhe falei que não pecassem contra o rapaz que é José, mas vocês não quiseram me ouvir. Agora temos que prestar contas pelo sangue dele. O debate ali dos irmãos na presença de José, sem saber que José estava entendendo tudo, porque José falava através de intérprete. Os irmãos achavam que José não estava entendendo, mas ali estavam arrazoando, conversando sobre o que fizeram há 20 anos atrás. Então eles estavam dizendo: nós estamos agora pagando o preço pelo sangue de José. E aí o Rubem se levanta como aquele intercessor que tentou na ocasião interceder para que não matasse José. Ali José descobre que o Rubem foi aquele que interviu por ele, e a Bíblia vai dizer que José sai e chora na presença dele. Afastado dos irmãos, chora porque ele começa a ressentir aquilo de 20 anos atrás. Então eles estavam ali com dor na consciência. Vamos perder nosso irmão mais novo porque fizemos mal a José. A dor da consciência, irmãos, é terrível. Aqui é um padrão que nós precisamos aprender aqui com essa história. Rubens expõe que tentou salvar José. Nós precisamos ter a consciência limpa diante das pessoas. Essa dor da consciência, o peso da consciência é algo terrível. Nós precisamos limpar a nossa mente, nós precisamos possuir a mente de Cristo em nós, nós precisamos renovar a nossa mente através da palavra, nós precisamos ter uma mente pura, uma mente que pensa nas coisas do reino de Deus, para que possamos ter uma mente limpa diante das pessoas, porque o peso da consciência é terrível. Tem pessoas que sofrem hoje com o peso da consciência, vivem aprisionadas na sua mente, vivem se autoculpando, vivem se autocondenando. Talvez você conheça alguém assim, mas só em Jesus é possível. É possível se libertar desse peso, é possível se libertar dessa tormenta. Então José não tinha a visão de se vingar dos irmãos, mas de ajudar os irmãos quando tinha a oportunidade. Isso é lindo, a gente vê aqui que todo o plano de José não foi para se vingar, não foi para punir os irmãos, mas foi para ajudar os irmãos. Que esse mesmo espírito, esse mesmo coração possa nos tomar numa geração como essa. Nós não podemos ser aqueles que desejam a vingança, que querem punição, que querem se aproveitar das oportunidades que Deus concede ou que o mundo cria, e a gente poder
pagar na mesma moeda, a gente dá um troco de pessoas que nos ferem, pessoas que nos fazem mal, pessoas que planejam a nossa queda. Nós precisamos aproveitar as oportunidades para ajudar as pessoas, para abençoar as pessoas. Assim como Jesus ensinou, né, que nós devemos orar pelos nossos inimigos, abençoar aqueles que nos perseguem. É essa essência que você precisa hoje. Ore por isso, busque através da presença da palavra de Deus esse coração e essa mente. Isso te levará a grandes conquistas, isso te fará prosperar, isso te fará ocupar lugares nobres ou lugares de honra. Só é possível ocupar um lugar de honra quando você tem um coração de honra. Só é possível ocupar um lugar nobre quando você tem atitudes de alguém nobre. Então comece hoje a fazer diferente na sua vida e você vai ver os frutos serem diferentes na sua colheita. José não tinha visão de punir, jamais. José tinha visão de ajudar. Então não guarde rancor no seu coração, não guarde rancor na sua alma, ainda que pessoas tenham feito algo semelhante à sua vida, como fizeram com José. Não viva de rancor, não viva de mágoa, não viva com esses ressentimentos que te fazem estar paralisado. Prospere a sua vida se libertando disso. Vamos ao capítulo 43. E aí os irmãos, eles voltam para casa, né? José vai lá, dá o alimento, José coloca o dinheiro de volta nas bolsas. Eles chegam em casa e são surpreendidos, porque disseram, olha, eles nos abençoaram, nos colocaram o dinheiro de volta, devolveram o nosso dinheiro, a gente veio com a comida e ainda voltou com o dinheiro. Mas aí a Bíblia diz que a fome se agravou, capítulo 43, na terra de Canaã. Então, quando os cereais que eles haviam trazido do Egito estavam para acabar, Jacó disse a seus filhos, voltem e comprem um pouco mais de mantimento para nós. Judá, porém, respondeu, o homem estava lá, o homem estava falando sério quando nos advertiu, vocês não me verão novamente se não trouxerem seu irmão. Se o Senhor enviar Benjamim conosco, desceremos e compraremos mais mantimentos. Mas se não deixar Benjamim ir, nós também não iremos. Uau. Aqui você vê um conflito, os irmãos precisam voltar para o Egito para comprar mais comida, a comida está acabando, porém há um conflito, né? A palavra de José, eles não sabiam que era José, foi, vocês só voltem aqui com o Benjamim, com o mais novo. E aí esse conflito, né? Eles sabiam que não poderiam ir sem levar o Benjamim. E aí verso 8 ao 10, a Bíblia vai dizer que Judá disse a seu pai, deixa o rapaz ir comigo e partiremos, do contrário todos nós morreremos de fome. E não apenas nós, mas também nossos pequeninos. Garanto pessoalmente a segurança dele. O Senhor pode me responsabilizar se eu não o trouxer de volta. Carregarei a culpa para sempre. Se não tivéssemos perdido todo esse tempo, poderíamos ter ido e voltado 2 vezes. Então aqui Judá se oferece, né? Se coloca no lugar. Judá aqui, ele vem e se coloca como fiador de Benjamim. Dizendo assim, eu sou o responsável, pode me responsabilizar. Nós vamos e voltaremos com ele. Eu vou lá e eu me coloco no lugar dele se for necessário. Eu vou trazê-lo de volta. Uau, que padrão, né, de ensino para mim e para você. Judá se coloca como responsável. Eu assumo a responsabilidade disso. Passamos por situações difíceis e vamos precisar de um passo à frente e se colocar nesse lugar. Judá dá um passo à frente e diz, eu me coloco no lugar dele. Eu dou a minha vida por ele. Existem momentos e estações na nossa vida que nós precisamos dar passos à frente, assumir a responsabilidade. Talvez você está se escondendo, você está fugindo da responsabilidade, mas esse é o tempo de você dar um passo à frente, não um passo para trás. O Senhor espera de você uma atitude de fé, um passo de fé, para que Ele possa honrar a sua decisão, possa te abençoar e estar com você. Judá faz isso acontecer, claro, nos lembrando também da ação de Cristo na nossa direção, né? Ele dá um passo à frente, ele se coloca em nosso lugar. Aquela cruz era para mim, para você, mas ele diz, eu vou assumir o lugar dele. Então Judá não era perfeito, mas ele ensina a se posicionar. Eu e você precisamos aprender a nos posicionarmos nessa geração. Se posicione como alguém que tem um coração no Senhor, alguém que está pronto para assumir a responsabilidade, seja de erros, seja de conquistas, que você possa dar passos à frente. Jacó Jacó lá diz que os filhos levem o melhor, né? Jacó vai dizer, olha, então vocês vão, vá, leve Benjamim. Agora pegue o melhor que nós temos aqui na casa e leve para o governador. Pegue as iguarias, pegue os mel, pegue o que nós temos de melhor. Então Jacó vai lá e oferece essa estratégia que os filhos devem o melhor. Mas faltava, é impressionante esse texto, porque nós vamos entender que eles tinham
bens, tinham coisas que eram valiosas, o mel para aquele tempo, as iguarias para aquele tempo, mas eles não tinham comida, que era o essencial. Então nós aprendemos aqui um princípio também importante. Às vezes nós temos coisas que têm valor, mas está nos faltando o essencial. E aí a comida era o essencial. O que valeria ter coisas materiais de valor se não tinha a comida que era essencial? Então, quando falta o essencial, tem coisas que perdem valor. Quando nos falta o essencial, aquilo que um dia tinha valor, perde-se o valor. É assim na nossa vida. E talvez você experimente disso hoje. Você tem coisas que um dia tinha valor, mas está te faltando o essencial, essas coisas elas perdem o valor que ela tinha. Às vezes estamos cheios de coisas de valor, mas perdemos o essencial. E eu quero que você pense sobre isso. O essencial vale mais do que o que tem valor. Às vezes nós temos mel, nós temos especiarias, mas estamos sem o essencial. O que é o essencial para a sua vida hoje? Você precisa enxergar coisas que são essenciais, né? Como a sua família, como a palavra de Deus, como a presença de Deus em um culto, como você servir a Deus em uma congregação, como você amar a sua casa, amar os seus, amar as pessoas que cruzam o seu caminho, como você ter um coração generoso, doador, como você oferecer os seus recursos para a obra do Senhor. São coisas essenciais nas nossas vidas e que tem mais valor do que as coisas de valor nessa terra. Então não perca o essencial, ainda que você tenha coisas de valor. O essencial vale muito mais do que bens, do que materiais. Essa é uma lição preciosa nesse capítulo aqui, 43 de Gênesis, verso 14 de Jacó. Então, ora abençoando os seus filhos para que eles vão. Que o Deus Todo-Poderoso lhe conceda misericórdia quando estiver diante daquele homem, para que ele liberte Simeão e deixe Benjamim voltar. Mas se devo perder meus filhos, que assim seja. Então José libera a bênção, e assim os filhos vão debaixo da bênção. Os filhos vão abençoados na jornada. Aqui nós aprendemos também algo precioso. Nós precisamos entregar as nossas angústias a Deus. Jacó estava angustiado porque ele já tinha perdido Simeão e agora estava para perder o Benjamim. Já tinha perdido José, então a angústia tomava ele. Mas aqui ele ensina que nós precisamos aprender a entregar nossas angústias a Deus. Está na hora de você pegar a angústia que tem consumido você, a sua mente, o seu coração, e você começar a colocar nas mãos de Deus que tem a solução. Pegue todas as suas ansiedades, assim como diz a palavra de Deus. Lance sobre Ele as vossas ansiedades. Ele tem cuidado de vós em todo momento. Acredite, Deus, Ele cuida de cada detalhe na sua história. E aí os irmãos ficam ansiosos eles vão lá, né? Eles se apresentam. José mais uma vez abençoa, dá a comida e mais uma vez coloca o dinheiro na bolsa para que eles retornem. E assim nós entramos no capítulo 44 de Gênesis para finalizar esse episódio. Então José, ele tem um plano para deixar Benjamim lá. José queria que Benjamim ficasse lá como escravo, para ficar no Egito, morando com ele. E aí capítulo 44 a gente vê José fazendo esse plano acontecer. Então verso 1 diz, então José deu a seguinte ordem ao administrador do palácio: coloque nos sacos que eles trouxerem todo o cereal que puderem carregar e coloque o dinheiro de cada um de volta ao saco. Depois coloque o meu copo de prata na boca do saco do mantimento do mais novo, junto com o dinheiro dele. O administrador fez tudo como José havia ordenado. E aí José cumpre o seu plano, né? José coloca ali, faz uma estratégia para que Benjamim pudesse ficar no Egito. Claro que José estava testando os irmãos. Testando se eram aqueles mesmos irmãos de 20 anos atrás. José não queria, José já estava ali em busca de ser tratado da sua ferida, mas José não queria ter que conviver com aqueles novamente que o feriram. Então José monta esse plano. O plano era pegar o copo dentro do saco do irmão, acusá-lo de roubo, para que ele ficasse escravo e passasse a morar com José. Então José possivelmente queria testar os seus irmãos, né? Se eles mudaram ou não. Acusar o mais novo de roubo seria estratégia. E nós precisamos aqui aprender uma lição preciosa. Precisamos aprender a perdoar as pessoas que nos fazem mal. Mas nós não precisamos ficar sofrendo nas mãos dessas pessoas. Esse é o padrão que esse texto nos ensina. Nós podemos e devemos perdoar as pessoas que nos fazem mal, mas nós não precisamos ficar escravo na mão dessas pessoas. José não queria ter que ficar escravo na mão dos seus irmãos se eles não tivessem mudado.
Então José percebeu ali a mudança dos irmãos. José queria saber se eles iriam sofrer novamente, tendo que conviver com os irmãos. Então, verso 9, aqui nesse capítulo 44, para a gente terminar, se encontrar o copo de prata com um de nós, que que morra quem estiver com ele, e nós os restantes seremos seus escravos. Essa foi a palavra de Judá, né? Como alguém dizendo assim, não, nós estamos seguros, ninguém fez nada errado aqui. Ninguém, quando eles foram investigados pelos egípcios ali. Então ele diz, não, pode olhar aqui as bolsas de todo mundo aqui, ninguém fez nada de errado. Se encontrar o copo aqui na bolsa de alguém, que essa pessoa morra, não tem problema nenhum. Então os elites estavam tão seguros, os irmãos de José estavam tão seguros que assumem a responsabilidade. E aí, para o choque deles, encontrou o copo na bolsa de Benjamim. Mas era uma estratégia, um plano de José. Então, Judá vai lá e se coloca no lugar para cumprir a sua promessa, a sua sentença. Judá disse, deixe o meu irmão livre, por favor, eu vou assumir o lugar dele. Versos 33 e 34, diz assim, por isso peço ao Senhor que me permita ficar aqui como escravo no lugar do rapaz o mais moço, e que o deixe voltar para os irmãos dele, pois como poderei voltar a meu pai sem o meu irmão? Não suportaria ver a angústia que isso lhe causaria. Então Judá, ele diz assim, eu quero oferecer a minha vida no lugar do meu irmão. Meu irmão errou, se ele errou, eu pago o preço por ele. Uau, que a gente possa concluir esse capítulo com esse entendimento, com esse espírito, orando para que a gente possa também ser assim. Se colocar no lugar da nossa família, no lugar dos nossos filhos, no lugar dos nossos cônjuges, no lugar dos nossos irmãos na fé. E o Senhor possa te abençoar poderosamente. Espero que esse episódio tenha acrescentado algo na sua vida. Deus te abençoe grandemente. Espero você nos próximos episódios. Até lá!